no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 23. Atos, capítulo 17, versículos 16 a 23. Atos 17, 16 a 23. A palavra de Deus diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de maneira que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falais? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Está em moda, está sendo assim muito enfatizado as chamadas técnicas motivacionais. Existem hoje técnicas motivacionais para tudo. Técnicas para motivar o funcionário para trabalhar e produzir. Técnicas para motivar os seus filhos a estudarem, a serem criativos, né? Motivar para tudo. Inclusive, nas igrejas, hoje se usa muito, se lança muito mão dessas tais técnicas motivacionais. Inclusive, as campanhas de missões, muitas vezes têm que usar algumas dessas técnicas motivacionais, para que realmente os crentes em Cristo realizem a obra missionária, participem da obra missionária, sustentem a obra missionária, enviando, orando, sustentando. Mas, queridos irmãos, a verdadeira motivação para realizarmos a obra missionária não deve ser alguém utilizando essas técnicas conosco, não. A verdadeira motivação para nós pregarmos o Evangelho
deve ser determinadas virtudes, devem ser essas virtudes das quais vamos falar aqui na palavra de Deus. Essas virtudes devem estar presentes em nós, produzidas por Deus, quando nós damos espaço para que Deus realmente atue em nossas vidas. Então, essas virtudes estarão presentes e nos impulsionarão a falarmos de Jesus, a realizarmos a obra missionária. E nós encontramos essas virtudes na vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, podemos considerar o grande exemplo de missionário. O que existia na vida dele, o que existia na sua alma, que fazia dele esse grande missionário? Será que alguém tinha que estar sempre usando essas técnicas motivacionais com o apóstolo Paulo? A Bíblia não fala disso, não. A Bíblia mostra muito claramente, eram essas virtudes. E que Deus deseja colocar também em cada um de nós, se nós dermos espaço para isso. A primeira delas é a sensibilidade. Vejam que o apóstolo Paulo chegou lá em Atenas, enquanto ele estava esperando Silas e Timóteo, né, que ele tinha deixado lá em Bereia, Paulo correu na frente para Atenas, por causa de perseguição, judeus que tentaram matá-lo em Tessalônica, aí ele foi para Bereia. Esses judeus que queriam matá-lo foram atrás dele em Bereia. Então, Paulo foi na frente para Atenas e lá ele ficou esperando que sua equipe, né, se reunisse a ele, Silas e Timóteo. Enquanto ele estava esperando, ele estava lá olhando a cidade, reparando na cidade. O que foi que o incomodou? Foi o custo de vida de Atenas que o incomodou? Foi a dificuldade de transportes? Foi a arquitetura antiga da cidade? Não, pelo contrário, Atenas tinha uma arquitetura até bonita, até hoje é estudada, né? Arquitetura. O que foi que incomodou o apóstolo Paulo na cidade de Atenas? Foi alguma dessas coisas que hoje nos incomodaria? Não. O que incomodou o apóstolo Paulo lá em Atenas foi justamente a situação espiritual daquele povo, a realidade espiritual daquele povo. Atenas era uma das melhores cidades daquela época, do ponto de vista humano. Era um centro cultural muito desenvolvido. Dizem que Atenas foi o berço da democracia, inclusive. Grandes filósofos viveram em Atenas, grandes artistas. Devia ser uma cidade linda, uma cidade maravilhosa de se visitar. Mas o apóstolo Paulo não estava se sentindo bem em Atenas. Ele não estava sossegado, o seu coração não estava em paz. Versículo 16 diz que o seu espírito se comovia. Lá no original grego, a palavra que está lá dá a ideia de que seu espírito estava angustiado, incomodado, oprimido, se movendo dentro de si, com a situação espiritual daquela cidade, daquele povo, com as trevas em que eles viviam, com o pecado em que eles viviam. Ele via a cidade tão entregue à idolatria. E a idolatria, aquele paganismo grego daquela época, trazia também todo um estilo de vida. A idolatria trazia junto todo um estilo de vida. Também de imoralidade, de corrupção, uma série de coisas. O apóstolo Paulo tinha seu coração, a sua mente
sensíveis a essa situação de trevas espirituais, de pecado. E ele sentia isso dentro de si, o incomodando. Meus queridos irmãos, se nós não formos sensíveis assim à situação espiritual das pessoas, nós não vamos pregar o Evangelho, se nós não formos sensíveis dessa maneira. Agora, se nós formos sensíveis assim, nós nos sentiremos impelidos a pregarmos tal qual o apóstolo Paulo foi, por sentir as misérias espirituais daquele povo. Nós também precisamos sentir as misérias espirituais do nosso povo. Tantas vezes nós estamos levando a nossa vidinha somente preocupados com as nossas necessidades, com os nossos problemas, com os nossos ideais, com os nossos projetos de conquistas, e tantas vezes não olhamos em volta, não percebemos como o nosso povo precisa de Jesus, como o nosso povo precisa de Cristo, como o nosso povo precisa do Evangelho. Jesus uma vez disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Nós precisamos olhar. Nós precisamos olhar e precisamos sentir. Às vezes nós não sentimos porque não estamos olhando. Precisamos olhar e precisamos sentir. Como o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, olhou e sentiu. Quando nós temos essa sensibilidade para a situação do povo que está ao nosso redor, nós pregamos o Evangelho. Outra virtude que levava o apóstolo Paulo a pregar o Evangelho era a dedicação. Ele estava ali em Atenas, vamos dizer, de licença. A sua intenção inicial não era pregar em Atenas. Como é que ele foi parar em Atenas? Perseguição. Foi para lá. E ele estava ali aguardando que a sua equipe chegasse. Poderíamos dizer que ele estava de férias. Estou de férias, estou aqui aguardando Silas e Timóteo, vou dar um tempo, vou desligar um pouco do meu trabalho de missionário. Ele não fez isso, não. Ele continuou pregando o Evangelho ali em Atenas. Era um tempo de espera, mas mesmo esse tempo de espera, ele aproveitou para pregar o Evangelho. A gente vê aqui nos versículos 16 e 17 que, incomodado, então, o que ele fez? Ficou só incomodado? Não. Além de sermos sensíveis, nós precisamos passar a ação. Não adianta só ficar, nosso povo está assim, coitado do nosso povo, nas trevas. Não adianta ficar só assim. Ele, incomodado pela situação espiritual daquele povo, ele passou a pregar o Evangelho, dedicado à pregação do Evangelho. Era tempo de espera, estava de férias, sim, mas ele começou imediatamente a pregar o Evangelho. Versículo 17 diz que ele discutia, disputava, no sentido de argumentava, na sinagoga, no templo dos judeus, onde os judeus se reuniam, ele ia lá e argumentava com eles que Jesus Cristo era realmente o Messias, o Salvador prometido. E diariamente ele pregava o Evangelho aonde? Na praça, com aqueles que estavam na praça, com aqueles que se apresentavam, ou seja, aqueles que estavam na praça e se aproximavam. Aos sábados na sinagoga e diariamente na praça. Dedicação à evangelização, à pregação do Evangelho. Será que nós somos dedicados assim à pregação do Evangelho, irmãos?
Será que nós nos esforçamos para aproveitar todas as oportunidades que se apresentam para testemunharmos, para falarmos de Cristo? Será, mais do que isso, será que nós somos criadores de oportunidades para falarmos de Jesus? Será que nós estamos andando sempre com a munição de folhetos evangelísticos para aqueles que não dá tempo de falar de Jesus, mas dá tempo de entregar um folheto? Você tem que ir no caixa do banco, dar um folheto para ele. Você tem que ir na padaria, folheto para o balconista que lhe atender na padaria. Você pegou um táxi, folheto para o taxista, vai botar gasolina. A gasolina subiu de preço, está meio caro e tal, mas tem que continuar botando gasolina, fazer o quê, né? Chegou no posto de gasolina, frentista do posto de gasolina, um folheto para ele. Nós precisamos ter essa dedicação constante à pregação do Evangelho, aproveitar oportunidades, fazer as oportunidades para falarmos de Jesus, como o apóstolo Paulo. Agora, tinha uma outra virtude no apóstolo Paulo também. Era a convicção da sua mensagem. Vejam aí versículos 18 e 19. Também o versículo 17. Apóstolo Paulo era tão convicto, tinha tanta convicção daquilo que ele falava, que ele não tinha timidez alguma de ir lá para a sinagoga disputar com os judeus. Apóstolo Paulo tinha tanta convicção da mensagem que ele cria, que ele anunciava, que ele também não tinha nenhuma timidez de ir também para o meio dos filósofos, quando ele recebeu o convite. E deveriam ser os melhores filósofos da época, era a cidade de Atenas. Recebeu o convite dos filósofos para falar a eles no Areópago. Ele foi também, ele tinha convicção. Meus irmãos, nós temos essa convicção da nossa fé, da nossa mensagem, temos verdadeira convicção, cremos de fato. O Evangelho é uma realidade em nossas vidas? Ou é algo do que nós ouvimos falar todos os domingos? É real em nossas vidas? Temos realmente convicção da palavra de Deus, de tal maneira que estamos prontos a falar também com convicção a todas as outras pessoas? O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Falava lá no meio dos judeus, na sinagoga, falava no meio dos filósofos, porque tinha convicção. Ele não se intimidava, porque ele estava cheio de convicção. E, meus irmãos, também, ele era cheio de sabedoria de Deus, para falar do Evangelho. Isso o levava também a falar, a pregar o Evangelho. Nós vemos que ele tinha sabedoria para falar na sinagoga aos judeus, que esperavam um Messias prometido desde o Antigo Testamento, na lei, nos profetas. Ele tinha um conhecimento do seu próprio povo, da sua cultura, da sua mentalidade, sabia como falar do Evangelho para os judeus, como ele também sabia falar do Evangelho para os gregos, para os pagãos. É muito interessante como ele começa a pregação dele para os gregos. Os últimos versículos que nós lemos, apóstolo Paulo diz: olha, estou vendo aqui um santuário, estou vendo aqui um altar que vocês colocaram aqui ao Deus desconhecido. Lá naquela praça principal de Atenas havia altares, santuários, templos
para todos os deuses daquele panteão de deuses gregos. E eles eram tão idólatras, cultuavam tantos deuses, que eles tinham medo que existisse mais algum Deus, que eles não soubessem, que eles não conhecessem, e aí não adorassem, não prestassem culto, e aquele Deus ficaria zangado com eles e faria alguma coisa ruim com eles. Então, por precaução, o que eles fizeram? Também um altar, também um templo ao Deus desconhecido. E vejam a sabedoria dada por Deus ao apóstolo Paulo. Ele começou a pregação dele mencionando aquele Deus desconhecido. Olha, esse Deus que vocês estão adorando sem conhecer é o Deus a quem eu sirvo. É desse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu quero falar a vocês. E aí vem a pregação do apóstolo Paulo, que nós bem conhecemos, nos versículos a seguir. Sabedoria. Para nós pregarmos o Evangelho, para nós fazermos a obra missionária, nós precisamos buscar essa sabedoria. Podemos pedir a Deus e podemos também exercitar, porque sabedoria a gente pede a Deus, Deus dá. E quanto mais a gente usa essa sabedoria que Deus nos dá, mais ela vai também crescendo, mais ela vai se aperfeiçoando. A pregação do Evangelho não é algo que nós devamos nos estribar simplesmente em estratégias humanas, mas nós precisamos depender, acima de tudo, na sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que está na sua palavra. E sabedoria de Deus que nós recebemos mais e mais, quanto mais nós pedimos a Ele. O próprio Tiago, epístola de Tiago, por meio dele, Deus diz, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sem medida, sem regular, sem ficar dando de pouquinho, não. Pede a Deus sabedoria, Ele dá. Você tem pedido sabedoria a Deus? Nós temos pedido sabedoria a Deus? Nós pedimos tantas coisas a Deus. Pedimos saúde, pedimos portas se abrindo para trabalharmos, pedimos harmonia familiar, tantas coisas estamos sempre pedindo a Deus. Lembramos de pedir sabedoria a Deus? Precisamos pedir sabedoria a Deus e precisamos usar essa sabedoria que Deus nos dá também, e talvez até principalmente, para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, para fazermos a obra missionária. Meus queridos irmãos, vamos pedir a Deus e vamos permitir a Deus, vamos dar espaço a Deus para que Ele produza em nossas vidas essas virtudes, para que, de fato, nós sejamos missionários aqui onde estamos, e realizadores da obra missionária até os confins da terra. Tenhamos essa mesma sensibilidade, essa dedicação, essa convicção da nossa mensagem, essa sabedoria. Estavam presentes lá no apóstolo Paulo, sempre impulsionando e capacitando a realizar a obra missionária. Deus nos ajude na sua graça